a herança mais velha virou mais velho o autismo. As enfermidades que nós sabemos, ela é proveniente justamente das deformidades do crescimento. Nós sabemos que todos temos o agente modelador, que é o perispírito, e que os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos pensamentos, eles geram informações desse campo vibracional que interferem no corpo físico. No caso do autismo, um dos fatores principais do autismo é a rejeição, a negação com relação à encarnação atual. O espírito, ele se enclausula no seu mundo lúdico por negar o seu mundo à sua volta. Há vários fatores, desde o medo de enfrentar as pessoas da família, o medo do remorso por atos contrários em seu passado e até mesmo o suicídio, que provocam lesões na parte espiritual. O autismo, ele vem do grego auto, fechado em si mesmo. É o que acontece com as crianças. Elas se fecham no seu mundo espiritual, no seu mundo interior. Ele foi descoberto por Leo Kennedy em 1943, quando começou esse processo. E de lá para cá, a ciência vem buscando resposta para isso. Porque só hoje, aproximadamente 1% da população mundial infantil, ou até adulta, ela tem esse processo de autismo, de fechamento, de enclausuração. E a medicina procura no corpo físico a resposta para essa enfermidade, tentando resolver e curar as causas, os efeitos, assim como todas as enfermidades, onde sabemos que essas consequências são provenientes da causa espiritual. O autismo, ele tem cura através de todo um processo de reconhecimento. O autismo é um transtorno, e na visão espiritual, o autista é um espírito que todos nós somos em processo evolutivo. O que ocorre com o autista é que, em função de problemas do seu passado, ele traz em si essa deficiência. Ele traz reminiscências que, na maioria das vezes, os autistas, eles são pessoas muito inteligentes. Basta ver que o cérebro do autista é o mais pesado do que o cérebro nosso normal. E tem um maior número de quantidade de neurotransmissores. Em função, por que isso ocorre? Toda pessoa desencarnada, nós sabemos que ao encarnar trazemos essas informações do passado e transferimos para as células perispirituais que nos comunicam com as células físicas. Então as deformidades, elas são transferidas para as células orgânicas. O autista são pessoas muito inteligentes que utilizaram de forma errada e fizeram uma lesão no córtex cerebral. O córtex é toda a parte do cérebro. E lá, essa lesão é transferida para o cérebro. E existe uma disfunção orgânica. A maioria dos autistas, vocês podem perceber, se vocês pesquisarem na internet sobre isso, eles conseguem resolver fórmulas mirabolantes. Muitas vezes, tocar músicas, crianças de 4 ou 5 anos, tocando música de Beethoven, Bach, Schubert, uma grande facilidade, porém não conseguem se comunicar com o mundo à sua volta, se fecham. E ao estarem em frente do piano, eles conseguem. Piano, violino, normalmente é a área da música, que é a área que você realmente trabalha. As únicas causas pretéritas, tais como suicídio, como eu falei, sentimento de culpa ou remorso, que é gerado
um sentimento que automaticamente eu me escondo do mundo à minha volta. E esse remorso não só pode ser perante uma sociedade, como a própria família. Às vezes, os pais, os parentes, eles aceitam a presença do Espírito, mas ele tem medo de voltar a errar de novo. Então, com isso, o que ocorre? Ele se prende nessa cúpula emocional com esse medo. E a criança, normalmente, ou até os 9 meses, na maioria dos casos, a criança não apresenta nenhuma anomalia. A partir do ano, ela começa já a dar o sintoma do autismo. Por quê? Porque o nosso cérebro é dividido em duas cordas, né? Existe uma divisão chamada campo caloso, que é onde se separa o cérebro do outro e faz essa comunicação a partir de 1 ano de idade. É quando a criança, que no primeiro, logo se desenvolve, é o da cultura, o da música, o da parte cognitiva das artes. O lóbulo, que é o lóbulo direito, o lóbulo esquerdo da parte de textos, de compreensão da vida como um todo. Quando existe essa conexão, o espírito em si começa a perceber todo o seu processo reencarnatório. Todos nós sabemos que o processo reencarnatório se inicia na concepção, e essa concepção ela pode ser desde a parte da conexão com a família no plano espiritual, né? A concepção ela não é só na união do óvulo com o esperma masculino, né? No sinastro é na espiritualidade, quando a gente, dentro de um acordo entre os futuros pais e o futuro reencarnante, ele começa o processo de aceitação. E nesse período inicia-se a concepção, até chegar no momento da fecundação. Então, ele traz consigo as informações. Muitas vezes ele não quer reencarnar. E o plano espiritual o convence a reencarnar. E nesse processo, ele cria toda uma celeuma no sentido de rejeitar realmente a reencarnação. Porque nós aqui não queremos desencarnar. Eu falei encarnação e doença, todo mundo fica preocupado. Mas quando estamos no mundo espiritual, é o contrário de não cair. Porque nós temos uma família lá também, que deixamos quando vemos para cá, que futuramente vai nos importando. É a mesma coisa. Aqui nós estamos no mundo físico, desencarna papai, mamãe, né? O marido, a esposa, e desde se houver um padrão vibracional e compatível, nos encontraremos na espiritualidade. Inclusive, reconstruiremos a nossa família com moradia e tudo. Né? Haja visto nosso lar. Acho que você já viu nosso lar. No caso da André Luiz, minha mãe teve visita, que foi uma enfermeira da André Luiz, aonde ela acolhe a André Luiz na casa dela, né? Depois ela tem que voltar à Terra, porque tem uma tarefa com o ex-marido. Então, esse processo reencarnatório já se inicia no plano espiritual. E nós, quando temos esse processo de reencarne, temos que aceitar, e muitas vezes não aceitamos. E também há casos de suicídio, lesões, né? Na área cortical, por qualquer tiro, alguma coisa, né? E também lesiona essa parte espiritual. Há casos de suicídio, de autismo, em função da rejeição da família. O espírito já tem um conflito familiar entre os pais, entre o novo reencarnante, e nesse momento, o que acontece? Os pais, por não programar a reencarnação, entre aspas, né? Não programar, achar que não programou, mas foi programado, porque nada acontece por acaso, nem mesmo um parto, nem mesmo uma gestação que não foi programada,
nós achamos que não foi, mas ela foi no mundo espiritual, não existe, o acaso não existe. Os pais recebem na hora certa, no momento certo, sabiam que iam receber, aceitaram receber. Eles não se negaram, mas não tinha programado, eu estou na faculdade, nem terminei minha faculdade. Eu não estou estruturado para aceitar uma criança agora. Isso porque nós, quando estamos no corpo físico, esquecemos as nossas responsabilidades, que é a nossa grande prova. Porque quando estamos no mundo espiritual, nós aceitamos tudo, compreendemos tudo, porque o mundo nos é visível e sabemos qual é o nosso comportamento e sabemos principalmente quais as nossas responsabilidades e obrigações. É que nem na escola. Quando a gente está com o livro aberto, a gente sabe tudo e tudo. Quando a professora manda fechar o livro, se nós não estudamos, dá o famoso branco. É a mesma coisa. Quando a gente encarna, a gente esquece porque estamos em prova. Mas nós nunca estamos sozinhos e nem desamparados. Porque todas as noites, quando dormimos, nós nos desdobramos e revemos o nosso processo reencarnatório. A professora, o espiritual, os professores, eles querem que isso aconteça. Vamos dar uma lembradinha da prova. Então a gente passa, amigos, familiares estão conosco, olha, tu está falhando, você falou que ia aceitar essa criança, agora chegou lá, por isso que você volta no fundo esquerdo, no momento. Não que a pessoa, mas eu não abortei, eu não vou abortar. Tudo bem, você não aborta a criança organicamente, mas você está abortando emocionalmente. E esse aborto emocional, muitas vezes, para o espírito reencarnante, é um choque imenso, que gera nele um pânico, porque ele já tem as tarefas a serem apagadas com o papai e com a mamãe. Né? Porque a família, segundo o próprio Emmanuel, na realidade, é um compromisso que temos um com o outro. Nós não temos a família que queremos, nós temos a família que necessitamos. Por isso nós temos tantos conflitos na família. Por isso que muitas vezes um amigo ele é muito mais querido e compreendido do que até mesmo um irmão. Porque existe esse conflito que nós temos que tratar. E nesse momento da negação de uma mãe, principalmente a mãe, o pai, uma negação momentânea, tudo bem, mas é um momento de insegurança do espírito. Porque já tem insegurança que enquanto inútil, o espírito tem plena consciência do que ele vai passar. Porque ele está preso no mundo espiritual, está ligado com o mundo espiritual, começando o processo reencarnatório, célula a célula. Então, o perispírito tem todas as informações, ele está vendo o que ele vai, está relembrando o que ele vai passar. Esse processo da gestação é muito sério. E hoje, graças a Deus, existe um trabalho dos pais conversar com as crianças, que apesar de qualquer coisa do lado, eles dão segurança ao espírito. Porque, como eu falei, a gente está encarnando, mas estamos inseguros pelo que vem pela frente. Os traumas intrauterinos, né? Eu falei agora. O autista, apesar de ele não se comunicar, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele está presente cognitivamente, que nem as crianças, né? Às vezes a criança está fazendo uma pintura ali, você acha que ela está prestando atenção, de repente vem uma pergunta do nada, que você fala, mas você não está prestando atenção? Existe esse padrão vibracional, ele está presente sim, sabendo tudo que está acontecendo e tudo que nós estamos falando. Cabe-nos respeitar o povo, o mundo em que ele vive. A gente não pode forçá-lo a trazer para o nosso mundo. Nós temos que aceitar o espaço dele. E não é forçando, é penetrando no mundo dele para que nós possamos ser ouvidos. Porque ao momento que eu imponho aquilo que ele não conhece ou não quer conhecer, eu crio ainda mais uma situação de asilo.
Ele deu o depoimento, mas não vai dar tempo, então. Pode passar, pode passar. Não, mas eu não estou assistindo, porque tem 20 minutos, então deve ter sido cumprido. É um autista que ele comenta, o seguinte, que ele, do jeito dele, né? Ele já está já um jovem de 17 anos, cujos pais vêm no processo de tratamento, ele diz que ele é autista, né? Porém, que o mundo dele é o certo e a volta dele é o errado. Que as pessoas não entendem ele. É um depoimento de um autista. E que ele é muito feliz do jeito que ele é. Para vocês verem que as pessoas, normalmente o autista, ele sofre muito mais, os pais sofrem muito mais que o próprio autista. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouco sobre isso. Há várias formas de participar do mundo do autista, né? Um amor irá diluir os dramas, medos pessoais, podendo até curar. O autismo tem cura, porque ele não é uma enfermidade, né? É uma síndrome, como a síndrome do pânico, como é a síndrome o toque. Então ele tem cura, né? E se nós demonstrarmos amor, nós poderemos ajudá-lo nessa cura. Tá? No caso, se nós impormos, não tivermos paciência, que é natural no mundo de hoje, né? Nós pais não temos muita paciência, imagine ter um filho autista. O quanto de amor nós temos que resignação, resiliência, porque já fala que os famosos adolescentes, né? Que a criança grita para a gente quer o mundo. Imagina uma criança que não faz porque quer, porque não vai aceitar o mundo que ele está vivendo. Isso realmente é muito difícil. A verdadeira inclusão começa na família. A gente fala hoje em dia de trabalhos de inclusão sociais, né? Mas não adianta você pegar o autista e colocar na melhor escola, no melhor local de tratamento, se você não tiver, é o que acontece hoje com os nossos jovens, né? A gente quer que a escola resolva o problema que é nosso, né? Quer que a escola eduque-os. A escola não educa ninguém. A escola dá cultura às pessoas, a partir das crianças. A educação tem que ser em casa, né? Nós transferimos a educação para a escola. Automaticamente, o que aconteceu? A escola não tem estrutura. Se o pai não pode comandar, a escola também não vai comandar. Porque a criança tem que se ver no direito de fazer o que quer. Porque o pai autoriza que socorre. É o que está acontecendo hoje. Então, o autista é um processo expiatório para a família, né? E probatório. Aliás, o autista é um processo expiatório para o espírito. Ele está passando por aquilo, e probatório para a família. É uma provação. E essa aprovação, como todos os problemas familiares que nós temos, nós concordamos. Volto a falar, nós aceitamos. Eu concordei com o marido mala aceitar que eu sabia que ele ia beber, eu sabia que ele ia trair, sabia que era uma possibilidade. Porque esse processo não é por acaso. É todo um processo que já vem acontecendo várias encarnações. De um outro jeito. E vem através dele resgatando trauma, resgatando. Eu não gosto de falar em karma, porque o karma parece que tem o espírito não existe, mas existe além da ação e reação e causa e efeito. Não tem como evitar isso. E a prova você passa, mas se você não subpor a prova, você vai expiar. Mais cedo ou mais tarde você vai expiar. Expiar é passar pelo problema. Eu vou contar uma história aqui. O Centro de Juazeiro do Norte fez um trabalho muito interessante, apoiado por um médico chamado Dr. Fernando de Souza, um médico excelente, que foi o seguinte: eles se reuniram
médiums videntes e um médium esclarecedor, aquele que chama de doutrinador, hoje em dia se fala esclarecedor, vidente também. E pegaram um grupo de autistas e pacientes desse médico e tantos outros, doidos, médicos sintônicos, onde até Marlene Nobre fazia parte desse grupo, ela não participou, mas ela fazia parte desse grupo. E botou os nomes na mesa e não evocou os nomes, apenas criou um padrão vibracional para que houvesse uma comunicação. Então, nesse momento, depois do certo trabalho, apareceu no dia 27 de fevereiro de 2015 um espírito desdobrado, né? Não era desencarnado, era desdobrado, estava dormindo. Né? E ele comentou que tinha 12 anos, que encontrava-se dentro de uma bolha, dito pelo espírito, né? Encontrava-se dentro da bolha. Quando acordaram, né, ele ficava dentro da bolha só no momento que acordava. Quando ele dormia, ele era livre. Ele andava pelo mundo, pela espiritualidade, visitava parentes, visitava amigos, brincava com outras crianças. Mas quando ele era obrigado a retornar ao mundo físico, ele entrava dentro de uma bolha para se proteger, né? Porque ele tinha medo de que ele viesse a cometer erros do passado novamente e viesse a sofrer. Porque o remorso, que nós desencarnados chamamos do pássaro negro da consciência, quando ele posa em nossa mente, nós simplesmente nos fechamos, nos agoniamos, sofremos por demais. Não é Deus que nos pune, não é Deus que nos julga, é a nossa consciência. Porque coisas que nós achamos que estamos fazendo certo hoje, no nosso passado, nos trouxe a consciência de que é algo degenerativo. E nós, muitos de nós, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, acabamos tendo essa consciência e sofremos através de enfermidades como a depressão, síndrome do pânico, toque, que nada mais são do que enfermidades em que o espírito, o perispírito, com a sua bagagem, nos indica a consciência no momento de que algo está errado, de que estamos cometendo erro, estamos com sentimentos contrapostos àquilo que nós viemos fazer. Ou seja, estamos seguindo caminhos que nos levarão ao mesmo sofrimento do passado. E com isso, ao desencarnar, passaremos por esse processo. E nesse caso, desse menino, ele fala isso. Ele, por ter feito erros no passado e reconhecido que errou, ele disse que ao reencarnar, ele mudaria esse processo. Só que ele está com medo. Ele acha que não vai conseguir. Então ele se prende e prefere passar essa encarnação toda escondido no seu medo. E os pais, na realidade, que no plano espiritual concordaram auxiliar, é que vão tentar ajudá-lo a sair dessa bolha e ajudá-lo a vencer esses caminhos. Mas como seu pai não sabe nada disso? Eu não lembro como é que eu vou ajudar. Porque o amor é bom, né, gente? Desculpa. Ela mandou criticar, eu sou um cara. Desculpa, gente.
Então, o que acontece? Essa é a prova. É o momento em que os pais, por amor, superam tudo isso. Agora eu vou falar rapidamente sobre um autismo. Sobre um autismo chamado autismo empático. Nós estamos... o que é empatia? Empatia é você sentir, né, os problemas do outro. Eu sou empático. E nós estamos passando por um período em que estamos levando para as crianças de hoje, provocado pelo aborto emocional, esse tipo de autismo empático. Por quê? Porque anteriormente a criança ela focava os olhos da mãe ao dormir, ao acordar, porque a mãe estava presente, o seio materno tão importante. E hoje nós estamos distanciando as crianças, daqui a uma cidade, né, através dos sistemas eletrônicos, para dar compensação da nossa falta, da nossa ausência. Distanciando a criança do sentimento. A infantilidade, né? A ingenuidade de dormir com um ursinho amigo. Hoje a criança dorme com iPod, iPad, tudo que há na vida. Né? E quando dorme, quando não fica até de madrugada, 2, 3 horas da manhã, o pai dorme porque está cansado, a mãe também. E a criança não dorme. Sabe lá o que está por trás daquela telinha. Quantos casos, né, nós sabemos de abuso, né? E sem falar da baleia azul, então, agora tem mais outro aí. Por ausência, pelo aborto emocional que nós pais. O nosso aborto gera isso. Por quê? Por que esse aborto existe? Porque é compensação. Nós estamos compensando a nossa ausência, nossa presença afetiva, o nosso colo, o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso conforto. Nós estamos compensando com coisas. Nós estamos codificando o ser humano, os nossos sentimentos. E depois reclamamos que jovens de classe média alta pegam uma empregada doméstica, madrugada, espanca até a morte, e depois, quando levado à delegacia, o mais jovem fala assim: desculpa, seu delegado, foi mal, eu achei que era uma prostituta. Como se ser prostituta tem o direito de quase morrer. Por quê? E o que é pior, isso aconteceu no Rio de Janeiro. O pai chegar, meu filho me contou, desculpa. É que ele não sabia que ela era trabalhadora, que ela era vendedora, ele pensou que fosse uma prostituta. O pai, né? Isso é a falta de empatia. Em quantos casos nós vemos iguais ou até piores, como no índio, que foi queimado, por jovens também de classe alta, né? Média alta. E aí queimou, está nos jornais. O que ele falou: desculpa, seu delegado, eu pensei que era um mendigo. Olha a justificativa dele, ele é um mendigo. Porque eu até reconheço que eu não devia ter matado um índio, porque eles estão em extinção. Um jovem nosso falou isso. Então, nós estamos codificando os seres humanos. As coisas nos fazem isso. Me sinto vazio, me sinto fechado, não consigo me encaixar, minha vida anda em círculos, nos fazendo com que nós estamos perdendo a nossa identidade emocional. Através dos meios secundários, né? A valorização do mundo
cresce em razão dos direitos, mas não das coisas. Ou seja, o nosso preenchimento das pessoas que estão se esvaziando à nossa volta, o que nós estamos fazendo elas se esvaziarem, nós colocamos coisas no lugar. Os filhos que se foram, que casaram, né? Ou aquele amor, meu príncipe encantado com quem me casei, não era o homem que eu achava que era, nem a mulher que eu achei que era. Então eu ponho no lugar coisas para preencher esse vazio. E nós não preenchemos com pessoas, preenchemos com coisas. Ao fato que nós poderíamos pegar esse vazio e ir numa creche, no orfanato, ou até mesmo no asilo de idosos. Porque de Paulo falou, só é solitário, nem foi de volta, foi de Jesus. Só é solitário quem não é solidário. E nós nos afastamos disso. Nós gerando a empatia, a apatia social. Né? Hoje os jovens se conversam dentro do mesmo local, está todo mundo conversando com o celular, e um do lado do outro. Né? E criamos o autismo cibernético, que é uma forma de autismo também. Os macacos não veem, não ouço, não falo, e estou perdido no mundo, que é só meu demais. Vocês podem reparar, as crianças hoje ficam 24 horas atrás de uma tela. Isso é um tipo de autismo. Porque ali ele é as crianças, não quero dizer nós adultos também, né? Porque ali eu sou o que eu quero, eu sou herói, se eu quero ser herói, eu sou bandido, eu sou bandido e ao mesmo tempo não sou bonito. Eu tenho o que eu quero, o tempo todo, aquilo que eu quero que me preenche os meus necessidades. Bem, gente, é mais ou menos isso. Nós estamos aqui, né, reunidos, que a minha amiga falou, não estamos sós, nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Esse momento que nós estamos aqui não é só para vir receber o passe. O passe é uma bênção, mas como o apóstolo Espiritual fala, o passe é um paliativo, né, para as nossas dores de cabeça. Quando temos dores de cabeça, nós tomamos um remedinho, né? E através desse remédio é que nós amenizamos essa dor. Mas ele não é a causa, a dor é só isso. Nós temos que tratar aquilo que leva a dor de cabeça. Então, o passo abençoado que esta casa nos proporciona são paliativos. Mas o que nos traz a tudo isso é lembrarmos que somos seres maravilhosos. Nós somos a luz do mundo, como Jesus falou, o sal da terra. E nós precisamos fazer com que esta luz que nesta noite, através dessa escritório maravilhosa, está sendo alimentada pelo segundinho, por alguns momentos que nós temos de reflexão, que o nosso dia a dia não nos permite, em busca das nossas coisas, alimentado pelo imediatismo, um tão necessário. Mas esse momento em que essa luz penetra em cada um de nós, possa fazer com que essa chama interior, de que nós somos deuses, que podemos fazer o que Jesus fez, ele disse muito mais, que nós podemos fazer com que essa consciência que nos chega nesse momento, nós levemos aos nossos lares, a partir dos nossos lares, compreendendo os nossos filhos, nossos esposos, as nossas esposas, e acreditando que nós somos aquilo que nós propusemos a ser antes de encarnar. Nós dissemos, mestre, nós seremos o teu instrumento.